e na Ásia, sobretudo no nosso continente e na Ásia. E é considerada uma doença negligenciada e potencialmente radicável. Por que negligenciada e potencialmente radicável? Porque não se presta, como muitas outras parasitoses, não se presta a devida atenção nela, e quando, na verdade, se houvessem programas de controle bem estruturados, nós conseguiríamos erradicar a doença. Eu estou a tentar, o que é que eu estou a tentar aqui ver? Portanto, esta imagem aqui, vocês veem, é a imagem dos xistosomídeos, e aqui são as imagens dos vários caracóis que estão envolvidos na transmissão das várias espécies de xistosomídeos que nós vamos estudar. Temos a Pionfalaria, o Bulinos, a Oncomelania. Portanto, esta distribuição da doença, como vocês podem ver, ela no seu ciclo evolutivo tem é um parasita do homem e tem um molusco transmissor ou um caracol, significa que ela é um parasita com ciclo heteroxeno, mas que a sua distribuição é condicionada pela presença do molusco transmissor. O que quero dizer com isso é que em algumas regiões e em algumas destas espécies, elas não são encontradas em certos continentes, porque nesses continentes nós não temos o caracol, que é o transmissor. Então, os mais importantes são o Schistosoma mansoni, que é o agente etiológico da xistosomiase intestinal. Também as doenças provocadas pelos xistosomídeos são conhecidas como a bilharziose. Eu me lembrei o que eu queria pôr aqui, é que eu não estou a projetar a minha imagem. Intermediar os moluscos do gênero Bionfalaria, ou seja, caracóis do gênero Bionfalaria. E estes caracóis se encontram em África, América e Ásia, por isso a xistosomíase provocada por Schistosoma mansoni é encontrada em todos estes continentes. Ao contrário, a xistosomíase provocada pela Schistosoma hematobium, que é a xistosomíase vesical, ela é encontrada apenas em África. Apesar de que vocês sabem pela história que houve o comércio de escravos da África, por exemplo, para a América, para o continente americano, e, portanto, certamente que dentre os escravos havia alguns infectados com Schistosoma hematobium, a doença ela não conseguiu se implantar porque não existia o caracol do gênero Bulinos, que é o molusco necessário para que o Schistosoma hematóbio complete o seu ciclo evolutivo. Outros xistosomídeos não menos importantes são o Schistosoma intercalato, que ele se encontra mais distribuído na África Ocidental e tem como molusco hospedeiro moluscos do gênero Bulinos também. E agora? Depois temos o Schistosoma japonicum, também provoca xistosomiase intestinal. Como o nome sugere, portanto, é um xistosomídeo que se encontra no continente asiático. E depois há uma coisa, estas doenças, por causa da globalização, movimento das pessoas, no momento nós temos uma determinada doença num determinado continente, mas depois ela pode se espalhar por causa da movimentação de pessoas, e se for uma doença que implique um ciclo que tem um vetor, se o vetor viaja, a doença também viaja. Vocês já falaram, por exemplo, das tripanosomias, e viram que temos a tripanosomiase africana e a tripanosomiase americana. É americana porque só se encontra, entre aspas, no continente americano. Mas hoje, com estes movimentos todos que nós tivemos em Moçambique, brasileiros que vinham por causa dos vários empreendimentos brasileiros, como o VAL, é preciso
tendo um paciente com uma sintomatologia, no caso da trypanosomiase americana, por exemplo, uma visceromegália, nós temos que suspeitar e ver se não é uma trypanosomiase americana. Portanto, as coisas, quando nós falamos da distribuição geográfica das doenças, devemos sim falar, mas com alguma cautela e não ser incisivos e dizer que só se encontra no sítio tal. Em termos de características morfológicas, vocês podem ver aqui a imagem dos parasitas, não é? Estes parasitas, os xistosomas macho e fêmea, são o exemplo perfeito, são o exemplo do matrimônio perfeito. Eles vivem sempre juntos, a fêmea metida dentro do canal parasitófero do macho. Em cortes, quando se fazem os cortes histológicos, eles são encontrados sempre assim. Nunca vi em nenhum livro aparecer uma imagem em que o macho está separado da fêmea. É assim que eles vivem. E se por alguma razão a fêmea não encontra o macho, ela, como é que se diz? Definha e portanto, não cumpre com a sua função, que é perpetuar a sua espécie. Portanto, os vermes são delgados e longos, como em geral são os helmintos. O macho mede cerca de 1 centímetro, a fêmea é mais longa e mais fina, e há um acentuado dimorfismo sexual, que é, portanto, nós conseguimos facilmente distinguir quem é o macho, quem é a fêmea, e aquela forte atração entre os sexos que eu já havia mencionado. Os seus ovos medem cerca de 150 micras. Em termos de ciclo evolutivo, ele é muito parecido ao ciclo evolutivo da fascícula hepática, das fascículas que nós estivemos a ver. Quando é que começa a infecção? A infecção começa quando o homem adulto, o homem albergando os vermes adultos que eliminam ovos, seja pela urina ou pelas fezes, dependendo da espécie do parasita envolvido, e quando ele vai ao rio para catar água, vocês sabem que nas zonas rurais é assim, as pessoas vão ao rio para catar água, vão ao rio para pescar, vão ao rio para lavar a roupa, vão ao rio para tomar banho, vão ao rio as criancinhas e os adolescentes para se divertirem como piscina. Então, e mesmo para fazer a sua higiene, há zonas, há regiões mesmo aqui no país, em que, e não só em relação aos rios, mas em relação ao mar, quando chega a altura da pessoa urinar ou defecar, tem que ir para dentro da água. Vai para dentro da água, urina, defeca e aproveita aquela água também para depois se limpar. Há zonas assim, sobretudo no norte do país, utilizam as zonas costeiras, norte, Cabo Delgado, Nampula. Vocês sabem, ou não sabem, alguns de vocês devem saber, devem ser de lá. Então, se uma pessoa que está infectada vai para realizar uma dessas atividades, urina ou defeca, deixa ficar lá os ovos do parasita. E estes ovos vão eclodir, libertando o miracídio. Aqui na imagem nós vemos os ovos, os vários ovos, o ovo de Schistosoma hematóbium, os dois, o Schistosoma hematóbium e o Schistosoma manzoni, tem uma forma elíptica. O do Schistosoma hematóbium tem a espícula, esta terminação terminal, enquanto que do Schistosoma manzoni tem uma espícula lateral. E o Schistosoma japonicum, ele é mais ou menos, tem uma forma oval. Então, quando o homem defeca e elimina estes ovos eclodem e libertam um miracídio na água. Este miracídio rapidamente nada e vai procurar um caracol, seu hospedeiro.
Dentro do caracol, ele sofre transformações evolutivas, multiplica-se. A partir do miracídio podem-se formar cerca de 100.000 cercárias, que são libertadas de novo para a água doce, e estas cercárias são as formas infectantes para o homem, ou seja, que o homem, encontrando-se dentro da água, elas vão penetrar através da pele. Uma vez penetrando através da pele e via tecido celular subcutâneo, circulação do tecido celular subcutâneo, eles... meu Deus, desculpem. As cercárias, vão chegar ao sistema porta, onde crescem e transformam-se em adultos. Macho e fêmea acasalam-se e depois migram, dependendo da espécie. Se for intestinal, para os vasos e plexos mesentéricos, não é? Do sistema porta. Se for vesical, vai para os vasos do sistema geniturinário. Aí põem os ovos, e estes ovos podem depois atravessar a mucosa destes vasos e aparecem na urina, se for xistosomíase vesical, por hematóbio, ou nas fezes, se for xistosomíase intestinal, pelo Manzoni, Japonicum, intercalátio. E assim se encerra o ciclo do parasita. Perguntas até aqui? Está? Sim, doutor. Está entendido o ciclo? É parecido ao ciclo que a doutora Sandra, da fascícula, projetou. Ok. Tendo ultrapassado, que considerações é que eu tenho a fazer aqui em relação ao ciclo? As considerações que eu tenho a fazer em relação ao ciclo é que, classicamente, nós aprendemos que o xistosoma Manzoni é, portanto, o intestinal, o que vai para os vasos mesentéricos e depois provoca, portanto, a xistosomia. Enquanto que o hematóbio é do sistema urogenital. Mas hoje já está bem mais do que documentado, encontrado em achados de anatomia patológica, o xistosoma Manzoni também pode ser encontrado no trato genital da mulher e do homem, porque vocês sabem da anatomia que os vasos intercomunicam-se entre eles e os parasitas circulam dentro destes vasos e depois podem aparecer em qualquer parte do organismo. Na verdade, até no sistema nervoso central, nós já temos achados de pessoas que tinham manifestações neurológicas ou neuropsiquiátricas e depois, quando se fazem as tomografias, vai-se encontrar que tem lá um granuloma pelo xistosoma. Portanto, estas localizações que eu estou a falar são clássicas, mas potencialmente nós podemos encontrar em qualquer parte do organismo. Reparem nesta morfologia dos ovos. Estes espículos laterais e terminais são eles que são responsáveis pela lesão da mucosa dos vasos, de tal maneira que, caracteristicamente, por exemplo, a bilharziose vesical, o indivíduo apresenta-se com hematúria, com sangue na urina. Por quê? Porque quando estes ovos atravessam na mucosa, eles desgarram a mucosa, provocam fissuras e os vasos ficam a sangrar. Mas veremos mais à frente na patogênese e patologia da doença. Portanto, este é o resumo do ciclo evolutivo. Então, temos a fase aguda que desenvolve nos vasos sanguíneos de plexo hemorroidário superior e vasos mesentéricos ou plexo cervical. Depois já a ovoposição, os ovos atravessam a mucosa intestinal ou vesical e saem pelas fezes e urina.
chegam à coleção de água, libertam o miracídio nadam e parasitam o molusco intermediário, e depois as cercárias que abandonam o molusco intermediário e transformam-se em cercárias, as cercárias que abandonam o molusco e infectam o homem, é o esquistosómulo. Aliás, nós tínhamos visto na parasitologia geral que o molusco, o caracol, funcionava como hospedeiro que transitório, porque o parasita precisa dele para completar o ciclo evolutivo, mas depois de completar o seu ciclo evolutivo, portanto, transformar-se em cercária, abandona o molusco. Então, em termos de patologia, patogênese e quadro clínico, esta enfermidade, como muitas outras parasitárias, desenvolve-se por mecanismos imunológicos. Numa primeira fase, temos a xistosomia aguda, que é a altura em que se dá a penetração a partir da pele. O indivíduo, no local da penetração do xistosoma, pode ter um prurido, um eritema, pode ter um mal geral e pode ter uma febre inespecífica, com sinais inespecíficos, difícil de reconhecer, mas o nome que se dá a esta febre devido à penetração dos xistosomas, os xistosómulos, é a febre de Katayama. Passado esta fase, os parasitas instalam-se no organismo humano, crescem, copulam, põem os ovos e, neste entretanto, o homem não apresenta nenhuma sintomatologia. Põem os óvulos e os ovos, alguns são eliminados pela urina e pelas fezes, mas outros ficam nos vasos. E estes são os ovos. A patologia, a doença por detrás da infecção pelo xistosoma, não é pela presença do parasita, mas pela presença dos ovos. Uma vez os ovos no local onde se encontram, vão estimular o sistema imunológico a produzir a inflamação que tem como fim eliminá-los. Mas como o mecanismo inflamatório que se estimula não consegue eliminar, quando o mecanismo não consegue eliminar, formam-se os granulomas à volta dos ovos, que eu penso que isso vocês já viram na anatomia patológica, e tem também o exemplo da tuberculose. O complexo primário da tuberculose é a mesma coisa, né? Já viram isto na anatomia patológica ou não? Sim ou não? Já vimos, doutora. Já viram, pronto. Então, são estes granulomas, muito bem, são estes granulomas que são responsáveis pelo curso crônico da doença e, portanto, quando nós desparasitamos o indivíduo, estamos a matar os vermes adultos, mas não estamos a eliminar, não estamos a inativar estes ovos. Os programas de controle, veremos aonde é que eles seriam mais efetivos. Então, já na fase crônica da doença, o indivíduo pode ter a forma intestinal, pode ter a forma hepatointestinal e a forma vesical. Na forma intestinal, tem a perda do apetite, desconforto abdominal, pirose, sensação de plenitude, diarreia com sangue e astemia. Esta sensação de plenitude também vai ter a ver com, porque é fase crônica, está a haver uma interferência há uma obstrução, os granulomas obstruem, ainda bem, vocês já sabem isso da anatomia patológica, vão obstruir a circulação sanguínea, então a circulação já não se dá, não flui devidamente e gradualmente vai se instalando uma hepatosplenomegália, mas também uma ascite. Daí que o indivíduo começa a ter o aumento progressivo da cavidade abdominal. Depois temos a forma hepatointestinal, onde, portanto, é uma fase avançada da fase intestinal, que temos já o comprometimento do fígado e depois também do baço, porque tudo isto vai obedecer
aquela circulação dos vasos do sistema porta e cada vez vai haver maior acumulação do sangue, a abertura das anastomoses, daí que nós podemos reconhecer clinicamente se nos aparece um indivíduo com aumento da cavidade abdominal, mas se ele tem estas veias proeminentes, nós vemos que é a circulação porta, e, portanto, isto indica-nos para uma xistosomíase com comprometimento do baço e do fígado. A outra forma é a xistosomíase vesical, em que nós, classicamente, os sinais são a disúria, a hematúria terminal. Por que a hematúria terminal? Portanto, isto é uma coisa de semiologia na vossa prática clínica. Quando o indivíduo aparecer e disser que tem urina-sangue, vocês têm que saber se a urina aparece no início, se aparece durante a micção toda ou se aparece no fim da micção. Se a urina aparece no fim da micção, portanto, estamos esperando uma hematúria terminal, o primeiro diagnóstico que devemos pôr na cabeça é o diagnóstico de uma xistosomíase vesical. Enquanto que, por exemplo, se o indivíduo diz que urina sangue a todo momento, aí nós vamos pensar noutras patologias, como, por exemplo, o cancro da bexiga. E por que esta hematúria aparece no fim? Vocês estão recordados da imagem dos ovos que eu projetei. Ele, portanto, o xistosoma, o ovo, tem uma espícula terminal. Então, quando estes ovos vivem dentro dos vasos vesicais, quando o indivíduo tem a bexiga cheia, começa a esvaziar a bexiga e à medida que esvazia a bexiga, ela se vai contraindo e diminuindo de volume e com ela também se contraem os seus vasos. Ora, quando estes vasos se contraem, tendo os ovos dentro deles, aquela espícula vai picar a mucosa, vai lesar a mucosa dos próprios vasos e é por isso que o sangue aparece no fim da micção. Está entendido? Sim? Tá, doutor. Ok, vamos para o Tá slide. entendido. Outra atenção que nós devemos ter, outra situação nova, porque a xistosomíase já existe antes do HIV, é a co-infecção xistosomíase e HIV, não é? Portanto, tem a xistosomíase clássica, aquela que nós vimos, mas temos o problema da co-infecção do HIV. Portanto, a xistosomíase também é muito importante. Por quê? Porque ela aumenta, já está documentado em várias partes, vários estudos, que as xistosomias aumentam o risco da transmissão, da contração da infecção pelo HIV. Nós mesmo acabamos de dar um estudo, foi feito em Boane e encontramos que ela aumentava, a xistosomiase Manson, que ela aumentava o risco da contração do HIV e que as mulheres eram as que mais estavam infectadas pelas xistosomias. Por que desta relação entre as duas entidades? É que aquelas lesões crônicas granulomatosas que se formam à volta dos ovos no trato genital do homem e da mulher, porque os ovos, eu disse, podem ter todo tipo de localizações, não é? Vivem dentro dos vasos e os vasos intercomunicam-se entre si. Portanto, há aquelas lesões crônicas e estas lesões, portanto, durante aquele processo de inflamação, como qualquer outro processo de inflamação, para o local da inflamação são chamadas as células plasmáticas, os linfócitos, os granulócitos macrófagos, todas essas células da inflamação. E estas particularmente expressam mais receptores para as células CD4. E vocês sabem que as células CD4 são aquelas que se ligam ao HIV. Então, daí o maior risco.
há inflamação, há maior expressão dos receptores CD4 e, portanto, se o vírus HIV está a circular lá, aumentam as probabilidades dele se ligar às células CD4. Este é um dos mecanismos pelo qual as xistosomias aumenta o risco da transmissão, da contração do HIV. O outro é porque o vírus do HIV, para penetrar nas células CD4, ele tem que se ligar aos receptores CCR5 e CXCR4, que também estão presentes nas células CD4 e células e monócitos. E, portanto, se a presença do xistosoma ou dos granulomas aumenta a presença dos CD4, consequentemente, estes receptores também estão aumentados e aumenta a maior probabilidade de lesão, de contração do HIV. O terceiro mecanismo que eu não escrevi aqui, me esqueci, tenho que atualizar, é que as próprias lesões, porque nós vimos que estes ovos têm espículas, portanto, no caso das xistosomias vesical e mesmo Manson pode ser encontrada no trato urogenital do homem e da mulher. Então, no local onde estes ovos estão, até no colo, o cérvix, o colo uterino da mulher, então há ali uma lesão, há uma inflamação e, portanto, vocês sabem que as mucosas intactas, a pele intacta, servem de barreira para qualquer infecção. Mas uma vez que há infecção ali, portanto, a barreira mucosa ou pele não está íntegra e, portanto, ao ter o contacto com o vírus do HIV, facilmente ele penetra no organismo humano, neste caso. Então, consequência disto é que nós podemos ver aqui neste mapa, por exemplo, que ele mostra a distribuição do HIV em África e a distribuição das xistosomias, e nós podemos ver, olha aqui, vermelho é a distribuição das xistosomias urogenital, mas na África, como é que é? África Austral, Oriental e Ocidental, e mais ou menos coincide com as zonas de maior prevalência do HIV. Olhemos só para o nosso país, não é? Sabemos que Moçambique está entre os 10 países mais afetados pelo HIV e também está, Moçambique é o segundo país na África subsaariana em termos da prevalência de xistosomias. E, portanto, estes dois patógenos interagem entre si e, portanto, criam maiores sinergias. Perguntas, dúvidas até aqui? Mas eu me preparei para projetar o vídeo e continuo a não conseguir ver como é que eu projeto o vídeo aqui. Não me mostra a ferramenta. Tem alguma dúvida? Pergunta? Estão mudos. Podemos continuar. Sim, Ok. Complicações da doença. Portanto, as complicações vêm, portanto, ao longo da progressão da doença. Já vimos que no caso das xistosomias intestinal vai haver abertura das anastomoses, temos, portanto, anastomoses, temos a circulação colateral na parede abdominal, mas também temos a circulação, as veias esofágicas, porque sabem as anastomoses e estas
dependendo do grau de dilatação, pode haver ruptura das mesmas e o paciente apresenta-se com uma hematemesis. Isto, ruptura de varizes esofágicas, é um assunto muito sério e é tratamento cirúrgico naturalmente. Quando chegam estes pacientes, chegam muitas vezes a sangrar seriamente e temos que fazer até transfusões sanguíneas. A outra complicação deriva do curso crônico da doença, a complicação mais frequente, não é? Que é o cancro da bexiga. Por causa daquela inflamação crônica, depois são ativados certos mecanismos inflamatórios e que depois terminam com o cancro da bexiga. São mecanismos inflamatórios, são mecanismos de hiperestimulação das células, hipercrescimento e fica desregrado. Portanto, ela responde por um tipo de cancro da bexiga, a xistosomíase. A infertilidade, porque os xistosomídeos são encontrados nos vasos do trato urogenital, eles podem aparecer, portanto, os granulomas podem se formar nos vasos das trompas uterinas e, portanto, provocar a obstrução das mesmas, infertilidade. Na verdade, ela é uma das causas de infertilidade no nosso meio, embora esteja pouco documentado. É a xistosomíase, é a tuberculose das trompas, portanto, respondem pela infertilidade nestes países onde estas doenças são endêmicas. A neuroxistosomíase, que é aquilo que eu falei, ocasionalmente as larvas podem ir parar no sistema nervoso central e ali aparece, depois pulam, aparece o ovo, ou o próprio ovo, por alguma razão, via circulação, pode chegar no sistema nervoso e manifestar-se com um distúrbio neuropsiquiátrico. Os sintomas vão depender da localização, em particular lá no cérebro do parasita. E aqui temos as imagens das complicações pela xistosomíase, circulação colateral, as CIT, aqui a tal modo que CIT, e com esta dilatação do umbigo, que se chama cabeça de medusa. Nós temos as mesmas abordagens, o diagnóstico epidemiológico clínico, através da história da doença, história e epidemiologia da doença, se ela existe num determinado sítio ou não, se estamos numa zona endêmica ou não, o clínico, que são os sinais e sintomas que o paciente vai descrever. Temos o diagnóstico laboratorial, que é o diagnóstico parasitológico, e o mais vulgarmente utilizado é o método de Kapoor nas fezes para pesquisa de ovos de xistosomídeos. Existem técnicas imunológicas também, com os seus limites de sensibilidade e especificidade, como o ELISA, o imunoblot, para detenção, desculpa, há pessoas, para detenção de anticorpos do parasita. Se nós estamos a suspeitar, porque é um parasita cujos vermes vivem nos vasos mesentéricos e podem pôr ovos, provocar dilatação, lesão da mucosa, o indivíduo que aparece a dizer que está a perder sangue pelo reto, ou que tem hemorroidas, ou que perde sangue, nós devemos pensar que também pode ser devido a uma xistosomíase. E se nós queremos confirmar, podemos fazer uma biópsia e aí vamos visualizar a presença dos ovos no tecido biopsado. E o imunodiagnóstico, que é o que eu já falei. Em termos de tratamento, continua a ser o praziquantel, a droga que é universalmente utilizada na dose de 40 mg por quilograma de peso, máximo 600 mg,
e é a droga que é utilizada para o tratamento da doença, mas também para o controle da doença. E também ela pode precisar, a xistosomia, de um tratamento cirúrgico para tratar as complicações como a ruptura das varizes esofágicas, às vezes o baço cresce de tal maneira nas xistosomias e até também na malária, que é preciso, ou o baço rompe sozinho, que é uma emergência super cirúrgica, porque o doente, se não houver uma intervenção, em muito pouco tempo morre devido à hemorragia, ou então, porque o baço está afetado e há uma hiperplasia, portanto, as células do baço crescem e multiplicam-se, então o paciente começa a ter anemia, porque é o mesmo mecanismo da malária. É no baço que que o nosso organismo faz a destruição dos glóbulos vermelhos cada 120 dias. Mas quando o baço está hiper aumentado, então ele começa a destruir com maior velocidade e aí o paciente pode ter anemia. Nestes casos, então, tem que se fazer uma esplenectomia, ou seja, retirar o baço para evitar complicações ainda maiores. Em termos de epidemiologia e controle, estima-se que existem no mundo cerca de 60 milhões de pessoas infectadas, sendo a maior parte delas na África e na Ásia. É altamente endémica em Moçambique e, portanto, como já havia dito, nós somos o segundo país entre os 50 países africanos. Há muitas coisas em que nós somos muito bons também, os primeiros, os segundos, mas também há muitas coisas em que somos os melhores, os primeiros, mas em coisas más. Infelizmente, em doenças negligenciadas, somos um dos países mais afetados. No HIV, estamos entre os 10 países mais afetados. E outras coisas também fora da esfera da saúde. A prevalência geral em Moçambique, não existem estudos sistemáticos recentes, mas o estudo que nós temos, acho que é de 2003, em todo o país, encontrou uma prevalência estimada de 69,8%, é demasiado, havendo regiões onde a prevalência da xistosomia chega até 90%. Em crianças em idade escolar, nós encontramos uma prevalência de 47% para xistosoma hematóbio e 1% para xistosoma Manson. Mas estas são prevalências globais. Depois, cada região tem as suas especificidades. Há zonas onde temos maior prevalência do xistosoma hematóbio em relação ao xistosoma Manson, mas há zonas onde nós temos maior prevalência de xistosoma Manson em relação à prevalência de xistosoma hematóbio. Este é o mapa onde nós podemos ilustrar, como podem ver em verde, nós encontramos as várias xistosomias vesical e as xistosomias intestinal, onde nós temos aqui o azul, na América encontramos apenas as xistosomias intestinal, apesar de ter havido tráfico de escravos para o continente americano, aqui o xistosoma, eventualmente os escravos que estivessem infectados por xistosoma hematóbio podem ter contaminado, seguramente contaminaram as águas, os rios, mas não havia o caracol vetor e, portanto, a xistosomíase urinária não se implantou no continente americano. Ok. Quanto à epidemiologia e controle da doença, portanto, este, como eu já havia referido, pertence ao grupo das 17 doenças negligenciadas
e que podem ser potencialmente erradicadas. A OMS estima que cerca de 18 milhões de pessoas poderiam beneficiar-se da terapia preventiva com praziquantel e cada vez mais se fala nisso. A terapia preventiva com praziquantel são aquelas campanhas que nós também fazemos aqui no país, mas as fazemos não no país todo, em zonas previamente selecionadas pelo Ministério da Saúde, que são aquelas que são mais endêmicas, mais fáceis de controle anual, e na verdade estima-se que, devido àquela relação que existe entre a infecção dos xistosomídeos com o HIV, até estima-se que estas campanhas de desparasitação deveriam ser estendidos aos grupos de risco, como mulheres e mesmo homens, mas sobretudo as mulheres é que apresentam maior prevalência do HIV, que está provado em alguns sítios devido à infecção pela xistosomíase. Então, a terapia preventiva com praziquantel seria também uma forma de diminuirmos a prevalência da infecção pelo HIV. Depois, entre estas medidas de controle, há várias estratégias, que é tratar os casos positivos, tratar população ou grupos selecionados, preferir as horas matinais para o contacto com a água, porque as populações rurais, elas vivem, elas precisam do rio, como podem ver aqui nesta imagem, elas têm que ir ao rio, catar a água, lavar a roupa, pescar, tomar banho e até recriar-se. Então, devem preferir as horas matinais com contato com a água, porque de manhã as cercárias são pouco ativas, elas tornam-se ativas quanto maior é a luz. Portanto, aquela hora das 12, 14 horas é quando elas são mais ativas. E depois, construção de fontenários públicos. Esta é uma medida que ajuda a controlar a doença, mas, mais uma vez, estas são as doenças dos países pobres. Com muito boa vontade, os nossos governos podem e fazem ir construindo fontenários públicos, mas o dinheiro, estes fontenários também são caros e, portanto, sempre há uma fração da população que não tem ainda fontenários públicos e, portanto, tem que depender dos rios. Saneamento do meio é uma das medidas. E aqui vocês veem a imagem, né? Os meninos a tomarem banho, a brincarem, os pescadores ali. Mas o saneamento do meio realmente é evitar defecar e urinar dentro ou próximo das coleções de água. E devemos fazer a educação sanitária da população para tal. Mas isto não é fácil. Há uma população que não tem um poço ali perto, dizer para eles não defequem, pois são hábitos culturais que eles têm, mas pronto, esta educação sanitária deve ser feita. E aumentar a corrente das águas, controle dos vetores, que são os caracóis, construção de locais de lazer, isto também são estas coisas bonitas que se escrevem no livro, mas que na prática o local de lazer seria a piscina, mas se ele nem sequer tem água na torneira, como é que vamos fazer uma piscina? Não tem eletricidade lá na zona rural, como é que vamos fazer uma piscina? Porque a piscina precisa de um motor, precisa de bombar água, precisa de comprar o cloro. É muito bonito de escrever isto, mas pronto, seria a abordagem. Evitar defecar e urinar próximo e dentro dos rios e utilizar latrinas. Latrinas, isso é fácil. É só abrir uma cova e as pessoas podem, portanto, fazer aí as suas necessidades. E a nossa aula termina por aqui. Perguntas? Dúvidas? Sim. Bom dia, doutora. Bom dia. Sim. Quando a doutora estava falando de patogenia das xistosomias, falou um pouco acerca de bilharziose. Então, eu gostaria
Gostaria de ouvir um pouco mais acerca do que é bilharziose. Bilharziose é extenso. São sinônimos. Ok.